Meu nome é Grimário Farias da Costa. Eu nasci numa cidade imensa do interior do Rio Grande do Norte, chamado Coronel Ezequiel, que na época era município de Santa Cruz, RN. Eu morei lá em Coronel até os 4 anos de idade. Aí viajei, fui num pau de arara para o Paraná, lá para o norte do Paraná. Morei numa cidade, duas cidades, uma chamada Guairaçá, outra chamada Amaporã, vizinho a uma cidade que era o polo centro da região, chamada Paranavaí. Eu voltei para Natal com 18 anos de idade, aí vim estudar aqui na capital. Minha família ficou em Coronel Ezequiel e eu vim estudar aqui em Natal. Morei na casa do estudante, toda a minha formatura, do ginásio até o científico, que eu fiz na época era científico. Aí eu entrei na universidade, no Federal, fiz o curso de Direito, mas não sou advogado, sou apenas bacharel em Direito. Eu gostava muito de ver não, mas ouvia rádio, teatro, ouvia uma série de coisas e gostava de teatro. Quem me alfabetizou na realidade foi minha mãe, e ela me fazia ler sempre folhetos de cordel, e era de certa forma eu interpretava aquilo. Eu gostava de ler porque eu gostava de interpretar aqueles personagens. Quando eu vim morar aqui em Natal, lá em Coronel Ezequiel, eu passei um tempo e a gente fazia não tinha televisão na época, e a gente fazia programas de televisão, programas com calouro, brincadeiras, tudo que a gente via por aqui nas TVs, eu reproduzia lá nas minhas férias. E a gente fez muita coisa. Eu era uma espécie de promotor cultural da cidade, que eu fazia de campeonatos esportivos, Olimpíadas Infantis. A gente fez concurso de dança, a gente fazia calouros e tudo. A gente inventava, minhas férias eram movimentadíssimas, eu fazia muita coisa lá. E aí eu comecei a gostar de teatro, e certa vez veio apresentar um grupo daqui do Rio Grande do Norte, apresentou um espetáculo chamado Augusto dos Anjos, poeta e cidadão brasileiro. E eu assisti 10 vezes ou mais o espetáculo, eu decorei quase todo o espetáculo, e aquilo me influenciou muito. Eu tinha conhecido um camarada que é de Cuité, mas morava em Santa Cruz, que eu passei 2 meses lá ainda, e aí a gente conversando, disse: "Você não quer fazer teatro, não?" Eu digo: "Eu faço." Aí ele começou a me mostrar uns textos, mas eu vim embora para cá, para Natal. E aí, quando eu cheguei aqui, eu vi esse espetáculo e terminei, coincidentemente, me encontrando com ele. Só porque eu me encontrei com um rapaz que trabalhou aqui em Parnamirim, na Secretaria de Cultura, chamado Vécio Lisboa, Subadro. Nós nos encontramos, éramos amigos na época, e ele me convidou para fazer um espetáculo chamado A Ampulheta e o Espelho, que foi uma experiência muito interessante que ele fez, que foi depois citado num livro sobre como se fosse a vanguarda nordestina. Fiz umas 2 apresentações e Carlos viu uma. E aí disse: "Quer retornar a fazer teatro agora que você já..." Aí ele me chamou, me convidou para o Teatro Novo Universitário, que foi nos anos 70, e eu sei que eu estreiei no Teatro Novo Universitário em
1974, fazendo a Penha-Lei de Ariano Suassuna, depois de ter feito, acho que 73 ou início de 74, ter feito o Subadro com a ampulheta e o espelho. Aí eu estava fazendo vestibular, pré-vestibular para a universidade e entrei como convidado no Teatro Novo Universitário fazendo a Penha-Lei. Aí não parei mais. Aí eu fiquei, o vírus pegou, o coronavírus, o teatro vírus, e aí continuei fazendo. Até o ano passado, não, 2 anos atrás eu parei de fazer. E aí pronto. Além do teatro, o senhor teve alguma outra profissão? Eu fui funcionário público, agora estou aposentado, né? E pronto, sempre funcionário público. E terminei meu curso de Direito, mas não fiz uma especialização mais na área de teatro. Eu fiz especialização em ensino do teatro. E aí pronto, estou sempre no meio. Atualmente eu sou diretor de um teatro inexistente, porque o Teatro Sandoval Vanderlei está fechado. Eu sou diretor dele, batalhando para ser reconstruído, mas não sei se o prefeito vai fazer. Aí, como eu já estava na capitania, eles me botaram como diretor do teatro e eu faço tudo lá. Inclusive, respondo pelo teatro, da Capitania das Artes. Além de ator, o senhor chegou a trabalhar em alguma outra área do teatro? Tipo, diretor? Diretor, dirigi vários espetáculos. Vários. E, basicamente, direção e atuação, só. O senhor chegou a participar de quais grupos de teatro durante a Grupos. Eu fui do Teatro Novo, fui do subgrupo de teatro, que era o grupo de Vécio, de Subadro. Aí entrei para o Teatro Novo Universitário. Aí saí do Teatro Novo Universitário, participei com o Ivonete de um outro grupo chamado, como é? Tu sabe? Carpintaria Teatral, que a gente fez inclusive outro dia agora um espetáculo que Lourenço participou. E aí tem vários projetos daqui, como o Natal e Natal, várias outras coisas. Mas antes disso, em 1985, eu entrei para a Companhia Teatral Alegria, Alegria. E aí eu fiquei do Alegria, Alegria, eu fiquei até agora há pouco tempo de experiência com teatro de rua, especificamente teatro de rua. Embora a gente tenha feito alguma coisa de palco, mas era o máximo possível de teatro de rua, que é a minha experiência melhor que eu acho, inclusive. Quando o senhor entrou no Alegria, Alegria, o senhor lembra qual era a formação do grupo? Quem participava? Eu me lembro, não sei se eu vou lembrar todos, mas Júnior Santos, que hoje é uma das figuras mais importantes do teatro de rua do Brasil, que eu acho, Júnior Santos, João Pinheiro, Cátia Dantas, Gorete Barbosa, por aí vai, eu me lembro. Águida, né? Gorete, Fátima Arruda, Eliene. Lourenço se lembra mais do que eu. E acho que não, tem mais. Gente, me desculpem, mas eu agora estou embatucado, não me lembro não. Quando o
como o senhor vê a produção, o cenário de produção teatral no Rio Grande do Norte hoje? Hoje? Isso. Olha, eu acho importante a produção. O Rio Grande do Norte deu um salto muito bom em termos de conquista nacional, porque nós já tivemos grupos indicados e vencedores de prêmios nacionais, embora a gente tenha, na minha época, a gente tenha tido isso também, mas deu uma visão mais nacional, vamos dizer assim, mais brasileira para o teatro produzido no Rio Grande do Norte. Embora, na época, o Alegria Alegria também teve um espaço muito grande, inclusive na mídia nacional, mas não teve essa coisa que os grupos hoje têm, vamos dizer assim, facilidade e esse reconhecimento como tem atualmente. E eu acho isso muito interessante para a gente. Eu sou de um tempo de um teatro muito produzido, muito para Natal, muito para o Rio Grande do Norte. Eu participei de momentos importantíssimos do teatro, que a gente pode até voltar e falar sobre isso, mas eu acho esse momento também muito importante para os grupos e para o trabalho realizado. É um número menor de grupos, são 6 ou 7 grupos ou 8 grupos que estão produzindo, mas muito importante para a gente nesse momento. Quais as principais diferenças o senhor aponta entre a produção teatral para o início da sua carreira para hoje em dia? Olha, eu não sei lhe dizer essa diferença total, porque eu acho importante, os dois momentos são importantes. A gente teve momentos muito importantes no teatro do Rio Grande do Norte. Por exemplo, esse que eu participei, esse momento que eu participei do Teatro Novo Universitário, foi um momento importante para o teatro, não só para a universidade, mas para o teatro. Nós montamos alguns espetáculos que foram bastante importantes para o momento. E tivemos projetos importantes para o momento. Por exemplo, quando o Teatro Novo Universitário montou a Pena e a Lei, em plena ditadura militar, a gente ensaiando para a ditadura, mesmo sendo um teatro basicamente, vamos dizer assim, possivelmente oficial, né? Porque era um grupo da universidade, e nós conseguimos participar de um momento do teatro que foi único nessa época, porque existia um projeto do Movimento Brasileiro de Alfabetização, que evidentemente vocês não sabem o que era isso, era o chamado Mobral, e eles inventaram um projeto chamado Mobralteca, que levava teatro para as 3 cidades com teatro. Mas e agora? Como é que a gente vai fazer nas outras cidades? E aí vamos enfrentar todas as possibilidades dentro de igrejas, como nos pátios das igrejas, como nos bancos de feira, como nas calçadas de cemitério, como em cima de carro, onde a gente podia fazer. Nós apresentamos 2 espetáculos, um chamado A Pena e a Lei, de Ariano Suassuna, e outro, Hoje a Banda Não Sai, que é de Marcos, que é de João Pessoa. Hoje a Banda Não Sai. Esses 2 espetáculos o Rio Grande do Norte inteiro viu, né? Quer dizer, acho importantíssimo saber disso. Inclusive, para o segundo espetáculo, a gente voltou a determinadas cidades e antes da apresentação da gente, a gente viu apresentações de grupos de jovens formados
depois da apresentação da gente. E isso era muito emocionante para a gente. Ver a meninada fazendo capenga, mas fazendo teatro, né? Isso era foi muito legal para a gente. Aí eu fiquei nesse, até mais ou menos. E disso a gente ainda teve movimentos importantes, por exemplo, porque quando foi fundada, e a Ivonete deve ter falado muito sobre isso, quando foi fundada a Federação de Teatro Amador do Rio Grande do Norte, a FETERN, ela foi presidente da federação e a gente, nos anos 80, acho que 82, a gente começou um movimento de congregação, de juntamento de todos esses grupos que existiam pelo interior fazendo. E era ditadura e a gente tinha o que eu chamo o inimigo, era conhecido, e se fazia muito teatro, muita coisa, muita denúncia, muito teatro nesse sentido. Nós tínhamos, por exemplo, em Natal, bairro que tinha 15 grupos, vamos dizer assim, 15 grupos. As quintas tinha 15 grupos de teatro, sabe? Tinha 8, 9 diretores que ficavam se revezando e fazendo teatro e essas coisas todas. E aí isso foi importante. Fizemos festivais, fizemos mostras de teatro, era uma produção muito significativa, muito numerosa, vamos dizer assim. E aí eu acho que isso foi muito importante, esse movimento todo foi muito importante para o teatro do Rio Grande do Norte. Eu fiquei nessa história até 1985, quando em 83 um grupo de jovens, de atores, tinha criado a Companhia Circense Alegria, Alegria, em janeiro de 83, e quando foi em 85, a gente viu aqui em Natal um espetáculo de teatro de rua do grupo Emboaça, de Sergipe. E o grupo fez uma apresentação no centro da cidade que eu e Júnior Santos, que éramos amigos, e conversamos, e ele já era da Companhia Circense, disse, a gente devia fazer isso. Aí eles vão fazer. Em 85, no final de 85, a gente começou a procurar um texto para montar, que fosse para a rua. Aí, aproveitando a ideia do Emboaça, que trabalhava com cordel, a gente pegou um texto de Racine Santos chamado As Aventuras de Pedro Malazarte e começamos a ensaiar para a rua. Esse processo é que é bom que as pessoas saibam. A gente começou a fazer o espetáculo no palco do Teatro Sandoval Vanderlei. E aí ficamos ensaiando no palco, a gente fazia uma roda em cima do palco e começava a ensaiar, ou improvisar, ou fazer um trabalho que chegasse a nos dar mais ou menos a ideia do que era fazer um espetáculo de rua, ou na rua. E aí, uma tarde, a gente estava ensaiando e saímos para tomar uma sopa. Quando nós voltamos, o palco do teatro tinha desabado. Por pouco, não desabou em cima da gente. Aí, o que é que a gente vai fazer agora? O teatro caiu, ficou perdido. Aí a gente vai ensaiar onde? Aí nós fomos ensaiar dentro do pátio da TV universitária, que funcionava lá onde é o IFRN hoje. Naquele palco, aquele centro ali, a gente ocupava. Depois, a gente gritava muito, cantava e etc, etc. Disseram que a gente estava atrapalhando a movimentação e a programação da TV.
que os estúdios eram lá, todo o estúdio da TV era lá. Aí a gente resolveu sair para a rua. Aí fomos para a calçada, do outro lado ali, onde hoje é lá, Zé Reira, o bar de Zé Reira, que é o espaço Rui Pereira, o Espaço Cultural Rui Pereira. Aí a gente ficou ensaiando lá. Aí que a gente começou a descobrir o que era, como ia acontecer o teatro de rua, o espetáculo na nossa vida. Ia acontecer. Porque a gente começou a ensaiar e as pessoas paravam, olhavam, brincavam com a gente, batia palma, dizia que era engraçado. Começaram a opinar naquilo que a gente estava fazendo. Foi aí que a gente montou. Saímos para a rua, direto lá para a Praça Kennedy, aquela pracinha que tem, que na época a gente já era Kennedy. E aí a gente começou a ensaiar lá e estreamos no dia 27 de março de 1986, na Praça Vermelha, na Praça André de Albuquerque, que a gente chama hoje Praça Vermelha. E pronto, e daí foi o mundo, né? Nosso mundo. Quantos espetáculos Nós fizemos, na realidade, mais de 2.000. A gente fez quase todo o Brasil, a gente foi a Portugal, a gente foi ao Chile e fizemos o Rio Grande do Norte todo, criamos um movimento chamado Escambo Teatral de Rua, que são várias cidades do interior que têm esse movimento, que faz parte do Escambo. E eles continuaram, até hoje estão com o movimento em pé e também vários grupos. Bom, acho que basicamente. Bom. Mas ainda tem coisa, eu acho que tem. Assim, diga aí. Ensaiávamos muito para censura, a gente tinha... Era muito engraçado. Iam assistir uma apresentação, que era uma espécie de ensaio, né? Um ensaio geral, vamos dizer assim. Aí a gente ensaiava, ele chamava o diretor, sentava com o diretor e dizia isso pode, isso não pode, sugeria troca, mexia numa coisa, mexia noutra, um certificado de censura para 12, 14 anos, ou livre, e pronto. Era basicamente isso. Mas... Como foi para vocês passar por esse processo? Olha, não era uma experiência horrorosa, né? Porque às vezes a gente se proibia de dizer determinadas frases, né? Porque sabia primeiro que já ia ser cortado aquilo, a gente não tinha improviso nenhum, não se podia fazer nada, né? E tinha que aguardar, e depois, onde tivesse um traço, onde tivesse uma palavra com um traço, bunda, não pode, vamos dizer assim. Não era isso, mas aí tinha que arranjar outra coisa para dizer, sabe? E aí a censura era isso. A gente ensaiando para eles, eles dizendo, isso você pode, isso você não pode, isso pode, isso não pode. Era basicamente assim. E imagina para um ator, na posição que ele está ali, assistindo o espetáculo da gente e ele olhando, né? Assinando a coisa, disse, isso não pode. Era horrível. Mas era o jeito. Venceram, né? Persistiram fazendo teatro. Persistimos fazendo teatro e continuando. Aí quando em 85, plena abertura, a gente queria dizer tudo para o mundo de uma vez só, né?
E aí vamos escolher um espetáculo chamado As Aventuras de Pedro Malas Artes, que foi 2.000 apresentações, 2.000 talvez coisas com coisas diferentes. Porque o Malas Artes a gente vendia, o Alegria, Alegria chegou a pagar um salário mínimo para cada ator, ter uma sede com telefone, que na época era caríssimo e era um bem que você tinha, né, um telefone, você tinha telefone, já tinha, era um patrimônio. E aí a gente tinha isso, tinha uma sede com isso, dava para pagar um salário mínimo para cada ator, e aí pronto, a gente vendia esse espetáculo. Tem uma festa de aniversário amanhã e o cara quer uma apresentação. Vamos fazer. As Aventuras de Pedro Malas Artes. Os professores estão em greve, querem uma apresentação lá. As Aventuras de Pedro Malas Artes dá certinho para isso. Por quê? Porque o espetáculo era livre, o espetáculo Malas Artes. Vai uma semana de prevenção de acidentes de trabalho. Já entrava Malas Artes de chapéu, de coisa, já era operário da fábrica, já tinha tudo, sabe? Já é professor, já é aluno, sofre. Aí ele servia para tudo. E a gente tinha quadros, né? A gente ensaiava quadros, e aí esse espetáculo, a gente foi mudou tanto, que eu tenho um depoimento de um amigo nosso, o Hugo Manso, dizendo, quando a gente completou 10 anos de apresentação, ele fez um depoimento que começou pálido, não, ele dizia que a gente tinha começado muito simples, tinha terminado altamente político, né? Por quê? Porque eram essas coisas que a gente ia incorporando no espetáculo. Nós fomos fazer 10 apresentações em Portugal, em 10 cidades diferentes. A nossa obrigação era, todo dia, comprar um jornal e saber quais eram as notícias que estavam lá estourando, as primeiras páginas, primeiras matérias de cada jornal, e a gente jogava, em cada lugar que ia, jogava aquele acontecimento dentro, fazia algum comentário sobre aquilo e casava, dava certo, dava tudo certo e as pessoas adoravam. Música folclórica, do folclore português, a gente juntava tudo, cantava dentro do coisa, enfim. A gente fez essa experiência, fez essa loucura, né? E dava certo. Você? Hein? Você que fazia o Malas Artes? Não. Quem fazia primeiro foi Júnior Santos, depois foi João Pinheiro, que faleceu o ano passado. Depois foi Jailson, quando o João saiu, e Jailson continuou fazendo. Jailson Moreira, que é hoje ator da cidade. Enfim, eu fazia muito e fiz muito os opressores da história. O Capitão João Redondo, eu fiz 1.800 vezes, ou mais de 1.800. Foi pouca gente que me substituiu nesse espetáculo, porque eu fiz a grande maioria. Eu continuei. Depois a gente continuou a fazer espetáculos, foram entrando e saindo pessoas, e a gente fez espetáculos que marcaram a época também. Eu acho que foi importante montar os espetáculos de Racine Santos, Elvira do Ipiranga, mais outros. Montar, por exemplo, o Alto do Caldeirão, que é uma história
que aconteceu no Ceará, mas a grande maioria das pessoas eram do Rio Grande do Norte, a gente escolheu exatamente por isso. É um texto de um cearense. E aí a gente fez esse espetáculo e apresentamos, inclusive, no próprio lugar de Padre Cícero, lá em Juazeiro do Norte. Eu fazia Padre Cícero e fazia outros personagens também dentro. E eu dirigi o espetáculo e eu juntei, fiz um trabalho de construção de cenas que dava ideia de coisas que aconteceram na ditadura. Por exemplo, tinha um beato que entrava no pau de arara, né? O beato desse, eu não me lembro do nome agora, mas ele entrava, a cena dele, ele era todo pendurado num pau de arara que ele fazia. E aí fui botando outras coisas. E sempre trazendo essas coisas porque a gente sabia que eram coisas muito opressoras que aconteceram na ditadura, a gente colocou em cena. Ficou um espetáculo muito bonito. E geralmente a gente fazia na frente da igreja. A gente fez na frente da igreja de Padre Cícero, lá em coisa. Eu estava em cena, os romeiros iam chegando e eu estava em cena já como Padre Cícero estátua, hoje. E eu estava o rosto todo branco, a roupa preta cheia de ex-votos, né? E eu na frente da igreja com o cajado e a Bíblia na mão, aqui no braço, entra uma beata, bem rapidamente, entrou e foi embora, se ajoelhou, se persignou, que chama, se fez assim e passou, entrou na igreja, crente que era uma estátua. Ela ficou, sabe? Foi muito engraçado isso, que a gente conta como história, né, que aconteceu. E foi um momento muito bonito que a gente visitou o túmulo do Beato Zé Lourenço, fomos à cidade que foi atacada. É uma coisa muito interessante, chama-se o Caldeirão, chamava-se o Alto do Caldeirão. Caldeirão, para vocês ficarem mais por dentro, foi uma comunidade criada pelo Beato Zé Lourenço, a mando do Padre Cícero, lá num sítio perto do Crato. E aí ele começou a receber romeiros que vinham fugiam da seca e iam para lá, e ele acolhia esses romeiros no sítio e tinha um regime muito interessante, porque era como se fosse um comunismo primitivo. Era trabalho e oração. E o sítio Caldeirão se chama Caldeirão porque eles tinham lá uns poços de pedra assim grandes que passava a água ia passando, juntava a água desse poço e durava muito tempo, né? Muito tempo essa água terminar. Por isso daí o nome Caldeirão. Então eles transformaram o sítio, que era um lugar seco, num sítio, num oásis do sertão. E as pessoas começaram a ir para esse sítio morar. E os fazendeiros do lado acharam que era ruim e inventaram uma história que eram todos comunistas lá, por causa dessa forma de cuidar do povo, né? Tanto trabalhava e cada ração, cada família que tinha, recebia uma ração para tantas pessoas, principalmente em épocas difíceis, era para tantas pessoas conforme fosse da família, né? A família. E aí essa história estourou e o Caldeirão terminou sendo atacado por terra e por ar.
e eles queimaram todo, expulsaram as pessoas de lá, mataram gente e acabaram com essas experiências. E aí, quando fizeram uma pesquisa das pessoas que moravam lá, era 20% do Ceará, 5% de outros países, de outros lugares, outros estados, e 75% era do Rio Grande do Norte. E aí houve a intentona comunista em 1935 aqui, eles disseram, são os comunistas que vieram de lá, vieram de Natal para cá. Aí vieram exatamente fomentar o comunismo aqui. Aí acabaram com a cidadezinha, o sítio, né? Que já era uma comunidade que tinha, segundo diz, 5 mil habitantes. E aí dizimaram, acabaram com isso, morreu muita gente e acabou-se a experiência. Acho o espetáculo bem interessante, assim como os outros que a gente fez também, foram muito importantes. Quais artistas ou grupos o senhor consegue apontar, lembrar agora como mais representativos para a cena do Rio Grande do Norte? O quê? Quanto aos grupos e artistas do Rio Grande do Norte, quais o senhor aponta como mais representativos, de maior produção? Atualmente? Inclusive para a nossa pesquisa mesmo. Isso. Os artistas. Que a gente possa entrevistar, Olha, pesquisar sobre. Júnior, né? Júnior, em Natal vocês têm aqui, tem algumas pessoas da época que a gente fazia, nós tínhamos o Carlos Furtado, que é um diretor que era do Teatro Novo Universitário, eu acho que é uma pessoa que vocês têm que entrar em contato. Algumas pessoas que participaram do Teatro Operário do SESI, que eu acho que é interessante, que Gesiel Figueiredo dirigia. Deixa eu ver. O próprio Vécio teve um momento que é importante também para ele falar do teatro que ele fez, que teve mais espetáculos dele. Deixa me ver. Tem outros momentos do teatro também, de grupos que eu acho que merecem ser ouvidos, que tem que ser entrevistado, para a gente ter uma ideia disso. Esses são os mais daquela época que eu acho. E hoje vocês sabem, né? Hoje tem, desde o Cláudio Shakespeare até o pessoal do Carmim, o que já veio aqui, que eu sei, que foi da Ivonete e Lenilton Teixeira, que eu sei que já veio também falar do estandarte, né? Que é um grupo que nasceu quase na época, um pouco depois do Alegria, Alegria, e se mantém até hoje. Tem o pessoal do Terceiro Sol, que é um espaço que eu acho que tem que ser lembrado. Enfim. Rino, sim, Rino é um cara que tem um espaço de teatro lá na Zona Norte. E ele foi um dos fundadores do Alegria, Alegria também. Eu acho que seria interessante trazê-lo para falar sobre esse espaço lá, como é que ele chegou. Ele foi do Tônus, ele foi do Grupo Expressão, que era um grupo ligado à TV universitária, que Ivonete deve ter falado bastante, que ela participou, né? Esse grupo que você rodou o estado não é esse mesmo grupo que a Ivonete participou da TV universitária, não? Não, esse era o Tônus, Teatro Novo Universitário. Foi o que você rodou o estado? É, o que eu rodei o estado. Mas que... Ivonete fez parte desse grupo também? Também fez, a gente fez alguns espetáculos. Entendi. Mas não nessa Coisa época. do teatro universitário. Foi,
Antes de ir para a TV universitária, ela fez parte do teatro universitário, do Tônus. Entendeu? Ela fez isso também. Agora, o trabalho dela também foi grande dentro da TV universitária, como atriz na TV, que, aliás, foi o primeiro grupo registrado e que tem carteira assinada como ator, né? Quando vocês com Alegria pagavam os atores, não era carteira registrada? Não. Era... Como vocês pagavam? Com o dinheiro da venda ou havia um patrocínio? Não, a gente vendia o espetáculo e ia juntando o dinheiro no final do mês, dividia. Tirava as despesas, até quanto deu. Até a sede da gente, que era maravilhosa, no centro da cidade, com todo o acervo da gente, mas era caro para manter, era R$1.000 naquela época que a gente gastava para manter a sede. Aí teve um momento que se tornou impossível. A gente tinha um acervo imenso. Eu conseguia juntar dos meus amigos atores, alguns que já se foram, inclusive, muito cartaz de teatro da época, dos anos 80 para cá. Eu tinha muita coisa, muito cartaz de teatro que eu sonhava que fosse um futuro acervo que a gente tivesse num museu. Só que quando a gente teve que sair da sede, nós fomos para o antigo lugar que era a TV universitária, com muito lixo, muito cupim. E arranjamos uma sala grande lá, onde era o estúdio da TV, limpamos, colamos tudo, colocamos nosso acervo de figurino, tudo, e começou a dar cupim. Meus cartazes foram todos embora, não ficou um, sabe? Alguns figurinos que eram passíveis de cupim comer foram comidos. E aí a gente perdeu. Aí eu perdi também, vamos dizer, o tesão, né, para construir esse museu do teatro. Hoje eu tenho pouquíssima coisa mais ligado ao Alegria, só. Não tenho, assim, coisas dos outros grupos que eu tinha, infelizmente. Mas era um acervo que já estava pronto para doar para algum museu, ou criar um museu, ou fazer qualquer coisa. Era muito interessante o que tinha. Dentre o Grimário, diretor e o ator, qual o senhor mais gosta de ser? Eu gosto dos dois. Né? Na realidade, eu gosto dos dois mesmo. Eu sou apaixonado pelo teatro. Né? E, atualmente, o que eu estou querendo fazer é montar uma coisa. Eu quero fazer um espetáculo, eu quero um monólogo, eu quero qualquer coisa, mas eu quero ir para a cena de novo, mas para a cena de rua. Eu não quero fazer no palco. Eu tenho um projeto na minha cabeça que eu vou chamar Canto de Rua, que é um cantinho que eu vou sentar lá com o microfone de lapela, porque eu não posso gritar mais como eu gritava. A gente nunca usou, viu? Para montar o Alegria, a gente nunca fez o Malazarte com microfone, não. Era tudo no grito. Tudo no grito, e dava certo. E aí hoje eu não consigo mais fazer isso, né? Mas eu quero fazer uma coisa chamada, estou escolhendo um texto que eu não sei quando vai aparecer na minha frente, mas eu estou procurando um texto que eu possa fazer ele num cantinho de rua, assim, para 10, 15 pessoas e pronto. Isso já me basta. Para mim, basta o teatro, né? Não precisa muita gente para assistir, mesmo que seja obrigatório, né? Porque teatro só acontece quando alguém fala para alguém que ouve, né? Então, mas isso já me basta. Eu já acho muito legal. Aproveitando, o que o senhor gostaria de dizer para quem
quer e vai dedicar a vida ao teatro como o senhor fez? Olha, se é vontade, se é um compromisso que você tem com você, eu estou dizendo você, mas é para quem está me vendo agora. Se é um compromisso que você tem com você, se é um compromisso que você tem com as pessoas que lhe rodeiam, com a sociedade que a gente faz parte, com o país que a gente faz parte, faça. Com seriedade, com esperança de mudança. Porque eu nunca fui para cima do palco sem estar esperando mudar alguma coisa. Eu acho que isso é altamente necessário para todo mundo que quer fazer teatro ou quer fazer arte. Não é só o teatro. A arte serve para isso. Serve para dizer às pessoas que é possível mudar o mundo. Eu acho que toda brincadeira que a gente fez, toda bagunça que a gente fez na rua, toda alegria que a gente jogou com os espetáculos que fez, a gente queria dizer isso. Essa é uma possibilidade de mudança. Se não for para isso, não faça não. Eu não gosto de... Não sendo para isso, não faça, vai fazer outra coisa, vai criar galinha, plantar batata, que eu também acho que é importantíssimo e muda, sabe? Mas não mexe com teatro, deixa isso, né? Você se refere ao que, inclusive, a importância política, né? Porque o seu grupo ele tinha esse viés, né? A gente sempre teve esse viés político muito forte. Mas eu acho que toda arte é assim. A gente tinha isso muito declarado, mas a arte faz isso, independente do panfleto, independente de qualquer coisa. Ela já é revolucionária. O senhor tem alguma história, algo engraçado que o senhor queira contar com relação ao teatro, alguma experiência que foi? Nossa, tem, agora eu não estou me lembrando. Já contei uma da história do coisa. Aí são muitas coisas engraçadas. Eu destaco essa que eu já falei, da Beata, mas agora, sinceramente, eu não me lembro não. Mas eu sei que tem muita coisa engraçada. Na rua ainda? Na rua, né? Diz a gente se apartar do briga de cachorro, a gente está fazendo... um espetáculo e de repente pronto, lá corre todo mundo que os carros separam, até os cachorros pararam de brigar. De apresentações no Rio de Janeiro. De quê? Não estou ouvindo. Pode falar, pode falar. Sim, aí essa é outra história. Foi um momento político difícil para a gente. De ter, por exemplo, a gente, uma feira no Rio de Janeiro, lá em Campo Grande, fazendo numa praça, que era no começo de uma feira, só que a gente teve que abrir assim, para diversas vezes, porque estava a roda, e lá veio um cara com a metade de um boi num carrinho, passa no meio da cena, aí volta. Daqui a pouco, lá vem outro cara com outro boi, porque era um lugar perto da feira da carne. E a gente não sabia, e lá vai, tinha que abrir de vez em quando para o homem da carne passar com o boi dele, com os pedaços. A gente passou por perrengues também, por dificuldades. Nós estávamos fazendo um espetáculo numa greve, acho que de professores, em frente onde hoje é a Pinacoteca, lá em Natal, que era o Palácio do Governo. E a gente estava fazendo um espetáculo e o espetáculo tinha
Alex Benigno, Alex fazia uma Catirina, hein? E Alex Ivanovich Benigno, é porque eu me lembrei do último e não me lembrei do principal. Alex Ivanovich fazia a Catirina do espetáculo e ele botava, era o rosto pintado de preto, mas ele botava uma peruca loura. Aí a gente estava fazendo o espetáculo e aí quando Alex entrou em cena, Júnior fazia o Balazar, disse, chegou a galega do Alecrim, meu amor, não sei o quê, pererei, pororô. Babão do camarada que era governador, viu, e aí ele foi falar com o secretário de segurança, que estava tomando uma de cana, uma batidinha lá no Dazi, que sempre a gente ia de tarde tomar uma não era batidinha, meladinha, cachaça com limão e mel. Aí o secretário era assíduo frequentador. Estava lá e o cara chegou lá, olha, aconteceu isso, o rapaz está falando galega do Alecrim lá, da apresentação, prenda. Pode ir lá prender, leve para... Aí a sorte é que a gente tinha terminado o espetáculo, aí só estava andando. Aí o cara chegou lá, a polícia disse, bora, o secretário quer falar com vocês, lá na Secretaria de Segurança. Prenderam os 2 meninos. Aí lá ele disse, leva para a delegacia. Pronto, vamos para a delegacia. Aí chegou lá o camarada, o denunciante e os 2 meninos, e o delegado. Tudo que foi que houve? Aí disse, não, é porque eles estavam falando galega do Alecrim lá no espetáculo. Aí o delegado disse, e quem é a galega do Alecrim? Não sei não, foi eles que disseram. Aí os meninos, quem é a galega do Alecrim? Aí, a galega do Alecrim é esse personagem que o menino faz lá, que é uma Catirina com cabelo louro. Aí a gente chama galega do Alecrim. E aí o delegado disse, não sei o que é. Aí, contudo, deixou os meninos na cadeia, dormirem lá. A gente fomos todos para um lado, na frente, a delegacia ali no Candelária. A gente foi para um bar que tinha em frente, começamos a tomar cerveja e chega o pessoal do sindicato, já se articulou, todo mundo, já foram ver que história é essa de galega do Alecrim e ficou galega do Alecrim para lá e para cá. Aí a gente ficou à noite fazendo uma festa e isso saiu, inclusive, do Jornal do Brasil. Tristeza, Tristeza, falando do Alegria, Alegria, e que tinham sido os atores presos depois da apresentação. Quem é a galega do Alecrim? Não sou eu que vou dizer. Vocês aqui descubram essa possibilidade. Eu não sei. Até hoje, para mim, era Alex Benigno, Alex Ivanovich, fazendo a Catirina do coisa. Essa foi uma fase bastante pesada. O processo correu normalmente. Quando os meninos foram para julgamento, não teve nem outros, os advogados deles foram, mas não foi ninguém contra. O processo foi encerrado e passou por perna de pato, passou por perna de pito. Se você quiser, conte mais 5. Que eu não sei. Não é? Aí pronto. Terminei. Eu tenho uma pergunta, Grimar. Tem algumas, na realidade. O que você disse que começou fazendo teatro, mas nem era teatro de rua ainda, né? Não. O que fez você contou, né? Por que você foi, mas assim, o que fez você se encantar? Porque aí você fez o resto da vida, né? Assim, ao longo da sua vida toda você está fazendo teatro de rua, né? O que fez
você se encantar tanto com um teatro de rua, né? Eu acho que eu nunca vi você fazendo peça em palco, assim, em teatro fechado. Sempre era rua, né? Era, sempre foi. O que foi que fez você se encantar tanto assim com a rua? As possibilidades. Eu acho que essa coisa de você chegar perto do povo, chegar perto do público, é muito encantador isso. Eu ficava assim, quando eu não estava em cena, eu estava agachado, né? E assim, ó, o olho nas pessoas. Essa reação das pessoas me encanta. É cada coisa que você vê, o brilho do olho das pessoas, o riso, a coisa. É muito, muito interessante. Isso me encanta. Além da possibilidade de você dizer, sem nenhuma amarra, determinadas coisas. Às vezes até demais, que me chocava um pouco. Tinha coisa que me chocava, que a meninada soltava, mas tinha muita coisa engraçada que se dizia também. Tinha muito improviso no espetáculo, isso me encanta. Entende? E basicamente é isso mesmo, é essa coisa da magia do teatro. O espaço fechado é mais formal. É muito mais formal e é tudo troca de roupa, aí lá vai, troca de roupa, é tudo escondido. Na rua a gente troca as vistas. E as pessoas levam aquilo da brincadeira, levam aquilo e aceitam como verdade ou não depois, ou curte você fazer isso. O espetáculo, a gente fez, fomos a Portugal e fizemos em várias, numa cidade como esse era Elvira do Ipiranga. É uma história que se passa é um prefeito que assume da época da ditadura, vem um interventor para o município. E aí as pessoas preparam uma festa para receber esse interventor. E aí até o hino nacional ser cantado pelos escoteiros, o grupo escolar que estava perfilado na frente, chega um escoteiro, um chefe de escoteiro, todo cheio de medalha, todo mundo diz, pronto, é esse que é o interventor. Aí ouviram do Ipiranga, mas aí canta o hino nacional todinho, mas não era só um chefe de escoteiro. Aí acontece isso. E aí isso é tudo para voltar, para dizer que durante o espetáculo lá, havia troca de roupa. Só que a gente usava um cenário criado por monges, que era muito bonito, um boi mudando e faziam... Eu fazia o prefeito da cidade, mas tinha gente que ia aparecer professoras e outros personagens, e os meninos iam trocar de roupa. E aí, olha... Era um movimento. Os meninos que estavam assistindo, todos entravam em cena, aí ia lá para trás, aí voltava, tudo correndo depois. Era uma zoada lá embaixo, lá atrás do cenário, essa troca de roupa, que eles viam, né? Aí voltava, a meninada, 20, 30 meninos, tudo correndo para lá e para cá, para ver essa troca de roupa. Isso é fantástico, isso é muito bacana, você ter essas experiências com o teatro assim, sabe? Muito legal. Essas coisas, isso me encanta, sabe? Me encanta mesmo. É isso que eu quero. Sim, isso que eu ia perguntar. Você não está fazendo peça, quanto tempo você está afastado? Acho que 2 anos. Afastado não, afastado é uma palavra muito pesada, né? Afastado é pesado. Afastado de cena. Acho que, eu não sei, foi um dia 14 de março de 2 ou 3 anos atrás que eu deixei para dizer ao grupo
olha, não faço mais parte do Alegria, Alegria no dia 14 de março, porque é dia de poesia, né? Aí pronto. E por que você teve esse desejo de sair do Alegria, Alegria? Porque há momentos, um grupo é uma coisa muito difícil de você se manter muito tempo nele. É preciso muita renúncia, é preciso você querer muito, então é muito difícil de, em determinados momentos você engolir determinadas coisas e continuar naquilo. No Alegria, Alegria chegou um momento que eu não aguentava mais, eu não tinha mais o que fazer com ele. Eu queria montar um espetáculo, mas eu fazia tudo. Eu juntava textos, vamos ler texto, lia, isso aqui é lindo, vamos fazer. Daqui uma semana depois, eu não posso ir hoje, eu não posso ir amanhã, eu não posso ir o quê, não sei o quê, não sei o quê. Morria. Aí eu ia, juntava o texto de novo, olha esse aqui, maravilhoso, vamos fazer. Do mesmo jeito. Aí chegou um momento que eu disse, gente, não é mais para acontecer isso, não é mais para a gente ter, eu fazer isso, para quê? Para eu ficar me desgastando e ficando nervoso e não acontecer nada? Vou sair. Aí escolhi o dia, a gente fez uma reunião, dia 14 de março, lá no Bar Dalos, eu disse, gente, olha, estou pronto estou saindo. Mas aí o grupo não se articulou mais, não teve mais como fazer. Isso depois de tentativas, até Augusto dos Anjos, a poesia inteira dele a gente fez na rua, andando pelas ruas, recitando poesia de bar em bar, que foi uma experiência gostosa de fazer também. E chegava, ia passando, só com zabumba, bum, bum, e um estandarte Augusto dos Anjos, e aí ia fazendo, dizendo os poemas de Augusto dos Anjos, que foi uma experiência gostosa de fazer. Aí depois eu digo, tá bom, não quero mais fazer, não, chega. Aí paramos. Todo o material do Augusto dos Anjos está numa garagem do meu amigo ali. Tudo. Figurino, tudo está lá dentro da garagem. O material de papelada, de notícias, de fotos, de tudo está comigo. E eu guardei lá os material que eu não tinha onde guardar em minha casa. Está tudo guardado lá. Já doei algumas coisas, mas a maioria das coisas está lá guardada ainda. E você não sabia que você estava à frente do Sandoval Vanderlei? Pois é. Como é que você vê essa na realidade é uma crise, né, que está passando no teatro, né? O Alberto Maranhão fechado, o Sandoval Vanderlei nessa situação. Como é que você... Eu era diretor do outro espaço lá na Zona Norte, que eu também adoro, que se chama o Espaço Gesiel Figueiredo, que é um centro cultural, que não é um centro cultural, lá tem dois teatros, dois espaços teatrais, tem um anfiteatro e tem um teatro de arena, que podem ser muitos e são muito usados. A cultura hip hop, a cultura urbana lá da Zona Norte está ocupando muito bem ele. Eu era diretor de lá e a gente tinha algumas coisas muito boas lá. Aí vagou o Teatro Sandoval Vanderlei, a diretora precisou sair. Aí eu digo, eu troco, eu vou ser diretor, porque eu já fui diretor de lá. Mas o Sandoval tem muitos problemas, né? Ele atualmente, quando eu fui a segunda vez para lá, essa vez agora, a minha vontade era abrir o espaço, nem que fosse para ensaios, para reuniões, porque mesmo que não tivesse, porque também um problema que é causado é porque o espaço não tem fuga, não tem como um acidente você sair de lá. Então o Corpo de Bombeiro disse, só funciona agora se tiver
se for preparada essa fuga. Aí não dava para fazer na época. Mas eu digo, se eu conseguir limpar o teatro para fazer, pelo menos para reunir um grupo, que um grupo pode, né? Não podia abrir para espetáculos, mas um grupo podia. Aí eu devia ter ido lá antes. Aí eu não fui. Quando eu cheguei, quando eu assumi o teatro, que eu digo, agora eu vou, cheguei lá, não era impossível fazer qualquer coisa. A iluminação chovia, a água descia pela parede, assim, aos montes. O tratamento acústico que havia no teatro tinha caído e levou toda a iluminação que tinha, tudo. Não tinha mais. Os refletores estavam todos no chão. Os fios estavam todos caídos assim, por dentro do teatro. Era impossível fazer isso. O teatro estava cheio de figurinos de uns espetáculos do Alto do Natal, que haviam esquecido lá. Eu tirei 1 tonelada de lixo de dentro e não consegui mais fazer nada. Aí, digo, agora tem que se reconstruir. E aí estamos. Já tem um projeto pronto, né? Uma estudante de arquitetura fez um trabalho de conclusão de curso, dando como é tudo que o teatro precisava fazer. Fez um novo teatro, um projeto. Nós mostramos ao prefeito, ele gostou muito, mas falta grana para fazer. O teatro, já houve uma possibilidade de ir para outro lugar, né? Houve isso, mas não deu certo. Eu até era favorável, porque o que me interessa é ter um teatro. Não me interessa ter um teatro no chão, né? Aí as pessoas, não, a gente quer o teatro no Alecrim, quer o teatro no Alecrim, mas o Alecrim, aquele teatro, tem um problema. Ele não tem estacionamento. Tem uma parada de ônibus imensa na frente. É uma zoada. Se não tiver um tratamento acústico perfeito, a gente é prejudicado, o espetáculo lá, se apresentando lá, é prejudicado. E aí, quando surgiu essa oportunidade, aí a gente, não. Então, eu sou a favor de que tenha outro teatro lá. Porque uma empresa sugeriu que queria comprar e queria transformar o Alecrim inteiro e ali seria um shopping. Eu digo, olha, se ele der um teatro pronto para a gente, tudo bem. Escolhemos o local, fomos lá na Ribeira, ali perto daquele moinho Dias Branco, tem um local que foi uma antiga estação ferroviária, que era massa, ótimo para ser. Vamos lá, vimos tudo local, começamos a negociar, mas isso deu para trás. Aí o prefeito agora disse, não, vamos reconstruir o Sandoval Vanderlei. Então vamos reconstruir, mas cadê a grana para isso? No Alecrim mesmo. No Alecrim mesmo. A proposta dele é que seja lá. Já tem esse projeto, que seria interessantíssimo. E aí, vamos ver. Havia uma promessa de que agora em março ele anunciaria esse projeto, mas não sei como é que anda não. A gente está esperando ainda. Hoje já é 16, não. Passamos do meio, né? Passamos do meio. E o Alberto Maranhão? O Alberto Maranhão está em construção, reconstrução, né? Recuperação. Eles não vão, não sei, porque não tem mais lá. Tem um grupo que está querendo fazer um abraço no teatro agora, dia 27, mas eu não sei como é que vai acontecer isso. Mas está correndo. Você também não tem previsão de entrega? Não tem, não tem.
Ronaldo, que é o diretor, deve saber. E esse percurso histórico, né, que você fez, assim, nós entendemos, assim, já das entrevistas que a gente viu, né, que tem vários momentos que foram significativos, assim. Como você se sente fazendo parte de toda essa história? Né? Você viu vários momentos em que a gente inclusive tenta achar registro e não acha, né, de períodos que foram importantes, então a gente fica procurando, não temos muitos livros, nem muitos registros, mas você Ivonete, o Transulenil, são registros vivos dessa passagem, né? Como você se sente quanto artista do Rio Grande do Norte, vendo tudo isso, né, com toda essa história junto com você? Não sei dizer como é que eu me sinto assim, acho. Eu sou muito vaidoso. Eu sei que essa coisa tem importância. Eu sei minha importância dentro dessa história. Porque eu digo assim, eu vivi os melhores momentos do teatro do Rio Grande do Norte. Nessa época eu vivi, né? Eu vivi e vivi assim, participando. Eu também fui diretor da FETERN, eu também batalhei muito pela união de todos os grupos, a gente trabalhou muito com isso, trabalhei nos festivais que aconteceu, eu sei, sou vaidoso também nessa questão, eu sei a importância que o Alegria teve naquele momento, sabe? E às vezes eu fico até assim meio constrangido, ou com como as pessoas mais jovens não sabem, não conhecem essa história. Tem gente que me encontra, que começa a falar comigo, conversar, falar da importância dos grupos de hoje. Eu digo, mas claro, são importantíssimos, mas o Rio Grande do Norte também teve outros momentos importantes que eu acho que vocês deviam saber, sabe? E aí eu acho bom quando há essas entrevistas, essas coisas, porque a gente tem uma possibilidade de falar sobre isso, né? Sobre esses momentos que são de suma importância. A gente tem muito pouco livro, ou quase nenhum. Quer dizer, tem um livro sobre o teatro de Natal, de Racine, tem um de Sônia Othon. Eu não me lembro de mais outras coisas que tenha. Não tem. E a história do teatro tem coisas que a gente... O Alberto Maranhão tem um registro que é muito importante dele, do que aconteceu lá, né? Até eu já vi algumas coisas do teatro, do primeiro teatro daqui, do teatro do Teatro de Palha, que aconteceu, que tocaram fogo no Teatro de Palha, que era ali perto do Bar do Naldo, naquela rua, naquela praça que tem ali. E tem outras coisas. Aí eu gosto de dizer isso, eu gosto de contar essa história, porque eu acho importante para que as pessoas saibam depois. Você se sente assim, um pouco abandonado nesse sentido, assim, por não ter os registros, por como se a história estivesse sendo apagada? Não. Eu não sei não vejo, não me sinto abandonado. Eu me sinto parte dessa história, né? Pelas políticas mesmo, né? Porque não há uma valorização. Tipo, esse aqui, nosso artista, tem anos de trabalho, e essa valorização que a gente não aprendeu a dar em nenhum outro, em vários outros segmentos, né? Na realidade. Não, eu sinto muito. Às vezes eu fico preocupado, mas mais preocupado porque a gente não tem. Daqui uns dias eu vou morrer, não tem mais ninguém para contar. Aí tem várias pessoas que já morreram. Essa semana a gente perdeu um ator, Sérgio. Perdemos João, do ano passado. Perdemos Lenice Queiroga, que era uma história
do teatro, que era outra pessoa que também participou, inclusive, do Tônus, do Teatro Universitário. Fez teatro, inclusive, no Rio. Né? Teve um... E aí são histórias que vão se perdendo, né? A gente não tem. Quando você começou, o Roberto Maranhão ele já tinha uma vida. Já. Bem ativa. Bem não, ativa. ele tinha apenas algumas apresentações ou era um teatro bem Não, já existiam grupos daqui. Sim. Né? Já existia. O Gesiel Figueiredo, por exemplo, teve teatro, teve um movimento, já ganhou bolsas para estudo na França. Tem uma vida inteira do teatro daqui. Cuidou muito do teatro infantil. O teatro infantil era praticamente dele aqui. Meira Pires também, que era um teatrólogo e tinha vários... Meira Pires? Hein? Você conheceu? Conheci. Quando a gente começou a fazer teatro, ele era diretor eterno do teatro. Era muito interessante. Ele foi do SNT na época, depois veio para cá e tomou conta do Alberto Maranhão. Era assim, era a casa dele, sabe? O SNT era o quê? É Serviço Nacional de Teatro, que era no Rio de Janeiro. Sim, que era do Rio de Janeiro. Sim, ele veio para cá. Mas ele era daqui. Foi lá, trabalhou no SNT e veio para cá. E ele cuidava do Nossa, como se fosse a casa dele. Era muito cuidadoso com o teatro. No período paralelo à Alegria, via o Estabanada também ou foi depois? Foi antes. Foi antes. Que João Marcelino. Isso, Bulhões, né? Bulhões, João Marcelino, esses todos vocês têm que trazer para cá. Eu até conversei com o João Marcelino para... que estava participando de uma nova produção, aí agora está um pouco cheio, mas que até que a gente pretende colocar o site no ar em junho, aí até lá ele ia dar um jeito de vir na entrevista. Até lá dá. Ele estava no estágio da CCN, eu vi umas reportagens da época, da parte dos Bulhões, e eles tinham uma peça que rodou em Janeiro. Rodou. Eles receberam o Estabanada. Quem beliscou Paulinho recebeu mais de 20 prêmios em festivais do Brasil. O Danilo Guanais então fazia parte do Estabanada? Fazia também. Entendi. Isso é bom, registrar isso, né? É legal. Então o Estabanada veio antes do Alegria. Foi. Tinha mais algum outro grupo quando vocês começaram, que você lembra só do teatro? Estabanada. Eu falei do Teatro Operário, né, do SESI. O Tambor, que também foi João que ele criou, o Grupo Tambor de Teatro, que também tem uma marca, a história. Acho que é. Então foi João que estava à frente do Tambor, foi ele que criou. Que também, aliás, que dirigiu, sei bem que ele dirigiu o Tambor. Isso também é uma coisa que... Então quando vocês começaram com Alegria, já haviam vários grupos já ativos? Tinha vários grupos ativos. E havia público? Muito pouco, mas a gente foi para a rua por quê? Olha... Nós participamos, nós montamos um espetáculo chamado Era Uma Vez um Rei, que era um espetáculo infantil que nós fizemos propositalmente, gastamos os tubos que a gente não tinha. Foi a única vez que o Alegria recebeu um incentivo do Serviço de Teatro Nacional, vamos dizer assim, que na época era Inacem. Nós fizemos um espetáculo que depois nós até participamos de um festival nacional da Confenata
em Brasília, que não tinha, era só uma amostra, né, de espetáculos, e fomos com teatro infantil. A gente não conseguiu levar o Malazarte, um problema que eu gosto nem de falar, mas tudo bem, não fomos. Fomos com o espetáculo infantil. Esse espetáculo, quando nós chegamos lá, aí que era um espetáculo infantil. Povo, né? Aí nós fizemos uma apresentação durante o festival. Quando nós terminamos, silêncio, eita, silêncio. Todo mundo assim. Aí, pronto, aí rasgou os gritos. Aí eles colocaram lá, depois da amostra, da avaliação, colocaram que era uma vez um rei. E um grupo lá de Argentina, eram sem dúvida, da Argentina, era sem dúvida alguma os dois grandes espetáculos do festival, da amostra, né, da Confenata, que era a Confederação Nacional de Teatro. Aí os depoimentos. Porque, olha, é uma surpresa, porque a gente, até um cara da Paraíba, eu conheço o teatro infantil lá de Natal, mas olha, eu vim assim com um pé atrás, eu digo, meu Deus, o que é que eu vou ver hoje? Parabéns, aí todo mundo foi muito elogio, porque a gente fez o espetáculo, até hoje ainda tem gente que se lembra desse espetáculo, o quanto era bem cuidado, porque a gente fez só para marcar a época. Nós fizemos uma semana da criança, isso agora voltando à questão pública que você levantou. Nós fizemos uma semana, ficamos uma semana da criança no Alberto Maranhão. Se a gente teve 50 pessoas que viram, teve muitas. Teve muita gente. Na semana. Mas era de rua? Não, de palco. Antes do Alegria, Alegria, então? Não, do Alegria, Alegria. Nós vamos, porque vamos ficar só na rua, aí vamos, não, a gente vai fazer um espetáculo infantil. Aí todo mundo, mas a direção foi do autor, mas o figurino foi todo de João Marcelino. João fez no capricho, cenário, figurino, tudo de cima. Nós vamos fazer uma apresentação num festival em João Pessoa. O grupo inteiro foi indicado o grupo de melhores atores. Evidentemente que a gente não ganhou, né? Mas só a indicação de um grupo inteiro ser indicado para melhores atores, não sei nem como. E o figurino foi indicado, e acho que foi o único que nós ganhamos. Foi o figurino, que não tinha para ninguém. E indicação de iluminação, de melhor ator, de todo mundo. Isso você tem foto desses espetáculos? Você tem foto desses espetáculos? Tenho, mas não dessa apresentação. Eu tenho do que foi feito em Brasília. Dessa de João Pessoa, não. Como era o nome mesmo do espetáculo? Era uma vez um rei. Deixa eu me lembrar do nome dele. Não sei, me lembro mais. Jorge Romano Neto. Ele era de um grupo que eles fazem, João e Alex e Júnior faziam parte antes do Alegria, Alegria começar. Ele estava lendo um texto de Maria Clara Machado que tem uma cena de um sapo
que diz, não, porque eu já fui rei. Aí ele parou naquela cena, aí disse, mas engraçado, como terá sido esse rei? Aí ele resolveu contar a história do rei, desse sapo que era rei. Aí ele fez uma coisa, uma coisa tão bonita assim, contando a história de um reino que não chovia, e aí o rei resolveu pedir ao conselheiro, que só para variar eu fazia, aí o conselheiro aconselha esse rei para que resolver os problemas, por que ele não desconvidava o super-homem para resolver os problemas do reino? Aí o rei caiu, né? Chamou super-homem. Aí pronto, super-homem chegou, trouxe logo a nuvem, fez a nuvem chover e ela não vinha, não queria e não sei o quê. Aí todos choveu, todo mundo ficou contente, aí todo problema que tinha, chamava o super-homem para resolver. E aí, quando ele saiu de lá, e aí transformou ele num sapo, chamar o rei novamente, o rei disse, não vou mais não. Agora eu adoro ser sapo e quero ser sapo. Aí eles se juntaram e foram, vamos fazer o quê? Vamos reinar, manda o super-homem, quem era trabalhador, trabalhava e reinava no trabalho. O operário reinava nisso, o artista cantava o boi de reis dele, não sei o quê, não sei o quê. E pronto, aí virou a anarquia. Aí era lindo o espetáculo. Até no infantil era político também, né? Para variar. Era. Não tinha como. É porque a gente passou 20 anos amarrado, né? Sem dizer nada politicamente, assim. Foram 20 anos? Não foi a ditadura? Sim, mas vocês já estavam, já pegaram o período todo não, né? Não, o Alegria começou em 83, que era a abertura, né? Sim. Na abertura. Aí, pronto, tudo para a gente dizer era de uma vez só. Aí, pronto. Fomos dizer e aprendemos quer dizer, aprendemos. Gostávamos de fazer aquilo e fizemos. E como, assim, estou quase encerrando já. Eu sempre vi você muito junto com o Ivonete, né? Como foi essa amizade de vocês, assim? Porque todas as vezes que assim, não sempre, né? Todas as vezes, mas muito vocês juntos, né? E ela, quando veio dar a entrevista dela, ela falou muito de você. Você já falou muitas vezes dela também. Como foi? A gente fez o seguinte, nós nos conhecemos em Campina Grande. Aí depois Ivonete resolveu vir morar aqui. E aí ela entrou no Tônus. E a gente foi para um festival. É bom também que isso é importante. Nós fomos para um festival em Ponta Grossa. Carlos tinha dirigido com o grupo, que era o grupo Expressão da universidade, tinha dirigido A Bicicleta do Condenado, de Arrabal, que é um texto de teatro do absurdo. Aí eu participei, ela participou também. E ela foi como uma das atrizes principais, a Tasla, que era o papel feminino principal do espetáculo. E aí a gente foi. E aí, nessa época, a gente já era bastante amigos e fomos no ônibus e daqui para lá conversando. Chegamos lá, nós fomos em 3 grupos. O Expressão, que era da TVU, como era o nome do outro grupo? Fugiu da memória, que foi com o espetáculo Assalto, que eram só duas de Gil Vicente, e Lenício foi com Apareceu a Margarida. Resultado da história, no festival tinha 13 prêmios, nós trouxemos 11.
os 3 espetáculos. Júnior ganhou de melhor ator coadjuvante, Lenício ganhou de melhor ator e melhor espetáculo, apareceu a Margarida. Aí o Ivonete ganhou de melhor atriz, e o restante, luz, figurino, direção, alguns outros que eu não me lembro mais, nós trouxemos. A Bicicleta do Condenado trouxe. Agora, o mais interessante é o debate com a comissão julgadora. Terminava o espetáculo, você vai para o debate. Os caras da comissão, Paulo, como é? Que é isso? Como é que pode um negócio desse? A gente vem ver o espetáculo do Nordeste, eu crente que era um boi, e apareceu um boi, uma outra coisa. Vocês trazem uma ousadia dessa, trazer Arrabal para aqui, para a gente ver Arrabal, o Nordeste. Imagine o preconceito. Aí, isso e outras. Isso eu me lembro de uma, né? Aí, o mais interessante foi um censor que estava na plateia, disse, e esse figurino dessa atriz aí, esse verde e amarelo do figurino, são escolhas o nosso diretor, são escolhas do figurinista, que não sei o quê, porque encomendou tudo. Aí, resultado, olhe e tratem de esconder esse figurino, porque é capaz deles irem atrás. A Ivonete não contou isso a vocês, não? Aí ela não esqueceu o figurino, botou debaixo do colchão. Botou debaixo do colchão, arrumou tudo para ir embora, aí a gente deixou lá. Mas, continuando, a gente foi, aí como eu tinha morado no Paraná, eu convidei ela para ir comigo visitar a cidade. E nessa visita, nesse passeio, como eu não tinha irmã e ela não tinha irmão, a gente se irmanou. Aí, desde essa época que eu sou irmão dela e ela é meu irmão, minha irmã. Por isso que a gente tem essa amizade de longos e longos datas. Foi isso. Por isso é que tem. Mas você atuou em peça junto com ela? Essa você atuava com ela? Já atuava. Tiveram outras? Fizemos A Fogueira Feliz, que eu contracenava, nós éramos os interrogadores, não, como é que chamava daquele povo Inquisidores? Hein? Inquisidores. Eu fazia um, ela fazia outro, na Fogueira Feliz. E fizemos o Relicário, que acabamos de montar o ano passado, em junho, a gente fez lá em Coronel Ezequiel. Uma parte que aí foi que entrou o Lourenço. A gente canta uns dramas que ela deve ter falado também. São dramas cantados que ela recolheu no trabalho dela de conclusão, do especialização. Para encerrar, tem alguma coisa assim que você queira que a gente registre, você acha que é importante registrar, assim, para a gente encerrar a entrevista? Porque a gente está recolhendo material, né? Uhum. Assim, é um material que muitas vezes é difícil, porque a gente tem os depoimentos de vocês, aí a gente vai atrás de registro histórico, mas nem sempre encontra, é complicado, né? Então, esse material que ela trouxe para a gente, Lenilton trouxe, Sônia Tom veio dar entrevista também. Então, ela me deu bastante material. Se tem alguma coisa que você lembra ou que você queira deixar registrado, que você acha que é importante, a gente não perguntou aqui. Não, acho que vocês esmiuçaram a minha vida toda. Olha, aí fora isso, ainda tenho
a história do Alegria. E quando a gente montou, olha, depois de todo esse tempo do Malas Artes, das 1000 e tantas apresentações, nós montamos o Inspetor, que era uma adaptação do grupo do Inspetor Geraldo de Gogol. E a gente foi fazer isso, era qualquer lugar, era até uma história com canto de rua que eu tenho ainda. Era qualquer lugar. A gente chegava, escolhia um determinado espaço, cobria ele todinho de pano verde e amarelo, e que atrás seriam os bastidores. Por exemplo, em Icapuí a gente usou o Banco do Brasil. Mas aqui em Natal a gente usou a Casa do Estudante, que a estreia foi lá dentro. A gente cobriu, tinha uns panos verde e amarelo que desciam e faziam um cenário. E lá na Ribeira, que a gente estreou, fez outra apresentação lá, a gente usou um casarão daquele todo recoberto com o pano verde e amarelo. Que aí você já sabe o que é que a gente remetia, para onde remetia toda aquela confusão da roubalheira. Aí eu estava assistindo o jornal, aí até liguei na hora para falar com ela. Aí, não vou dizer o nome dela, mas a apresentadora disse: hoje, estreia da Companhia Teatral Alegria, Alegria, com o espetáculo O Inspetor, lá na Ribeira, teatro de rua. Mas para quem gosta mesmo de teatro, tem no Alberto Maranhão um espetáculo tal, que aí eu não me lembro mais qual era, tal e tal e tal. Tá. Liguei na hora, peguei ela, quero falar com fulano. Mas como? O outro não é teatro, não? Ela disse: homem, pelo amor de Deus, é assim que botam no teleprompter para eu ler. Eu sei que não é, mas botam assim. Entendeu? É desse jeito. Era assim. Né? Porque hoje não, hoje a gente já tem, é melhor, as coisas já mudaram muito, a gente tem, quer dizer, as pessoas têm mais público, os grupos de hoje têm mais público, né? Natal já se transformou também, são 30 anos, né, gente?